Você já parou para pensar em quem você é? No que você acredita, em como você se identifica, qual a sua missão aqui na Terra? Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, com base em Romanos, de 1 a 7. Paulo ele já mata a parte da charada logo no começo, dizendo que ele é servo de Cristo, chamado para pregar o Evangelho, uma missão de apostolado. As palavras servo também pode ser traduzido como escravo, mostrando que ele realmente veio para servir a Cristo como um escravo, sem a vontade para cumprir a vontade de Deus. E ele já coloca isso em primeiro lugar. Antes de ser apóstolo, antes de ser líder, ele é um servo de Cristo, pregador do Evangelho. E Paulo ele não trata o Evangelho como uma novidade religiosa. Ele trata como um cumprimento do Antigo Testamento. Tanto que ele diz que ele era fariseu dos fariseus, ele era muito estudado na lei de Deus, e ele se converteu a Jesus Cristo e começou a pregar as boas novas do Evangelho, como uma continuação do que já veio escrito antigamente. Só nessa parte, Paulo já começa a falar da natureza de Jesus, como 100% homem, falando da descendência de Davi, e como 100% Deus, chamando Jesus de Filho de Deus. Paulo também reconhece a sua ressurreição, já que ele encontrou Jesus ressurreto. Paulo, mesmo sendo fariseu, ele reconhece Jesus como o seu único suficiente Salvador, ele reconhece Jesus como Deus, como aquele que ele sempre estudou, e reconhece que agora sua fé é verdadeira, que agora ele adora em espírito e em verdade, e que Jesus é o verdadeiro evangelho. Então, assim como Paulo, nós não devemos nos identificar quando nossos cargos, para aquilo que a gente faz, talvez nem para a nossa profissão. A gente deve se identificar como um discípulo de Jesus, como escravo, como servo. Quando você pensa em servidão, o que isso te causa? O que muda na sua vida? O que traz para você? Sabe? Tipo assim, pensamento, nossa, eu sou servo, eu tenho que servir a Cristo, a minha vida roda em torno disso. O que isso traz no seu coração, no efeito? Porque ser cristão não é um acessório, é mais do que usar uma camisa escrito Jesus. É um estilo de vida, uma coisa que tem que estar controle do seu coração, da sua vida. É o centro da sua vida. E a nossa obediência a Jesus não é porque nós temos medo de ir para o inferno, não é porque a gente quer alcançar a salvação, é porque nós já fomos salvos pela graça e por isso nós praticamos boas obras. É por isso que a gente se molda e se controla e não saímos pecando por aí porque a gente reconhece que fomos salvos e por causa disso a gente é transformado. Então nós não vivemos para conquistar o amor de Deus. Nós vivemos porque nós já fomos alcançados pelo amor de Deus e assim a gente caminha, assim a gente vive e assim a gente planeja nossas obras, assim a gente vive. É por isso que a gente vive da maneira que a gente vive. Porque nós já fomos salvos e vivemos em gratidão a Deus. E só nessa introdução a gente vê que a carta de Romanos ela é muito importante, porque ela é uma carta muito doutrinária. E ela nos ensina como é a nossa fé, ensina como a gente deve viver. E a carta aos Romanos ela é extremamente teológica. Então quando você sentir dúvidas na sua vida, lembre-se, você é filho de Deus. Você crê no Deus encarnado, no Deus que é homem. Ele é uma pessoa e ele também é 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Você crê em um Deus que sofreu. Em um Deus que morreu, foi humilhado e foi morto. E ele ressuscitou para te dar a vida eterna. E você é o escravo dele, para a glória de Deus. A sua vida deve ser um louvor a Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer incentivar a gravar mais, é só curtir, comentar o que tá achando, compartilhar, me procurar nas redes sociais. Eu tô postando em várias plataformas e isso é um grande incentivo, cara, pra gente que tá começando a produzir conteúdo. Então, muito obrigado, até aí.